Olá pessoal, nesse vídeo vou continuar falando sobre aqui a construção da ordem, Teatro das Sombras, do José Murilo de Carvalho. Então ele faz um estudo ali da elite da política imperial no Brasil, para mostrar que essa elite era relativamente homogênea e que isso que garantiu a unidade nacional ali quando veio a independência, em 1822. E, e essa unidade, homogeneidade da elite, então ela vem eh, sendo medida por diferentes aspectos. Um aspecto que ele vai trazer aqui no capítulo 8 é a questão dos partidos políticos. Então ele diz assim, na página 201, assim, por exemplo, se pudermos estabelecer que os partidos diferiam em termos de filiação de magistrados, proprietários e profissionais liberais, e se esta diferença estiver relacionada com posições partidárias em relação aos temas centrais da política imperial, sobretudo aos que diziam respeito de modo direto à formação do Estado, estaríamos testando, pelo menos em parte, as nossas hipóteses. Então, ele faz na historiografia, existem três correntes com relação a essa análise dos partidos. Né? Primeira, que vai dizer o seguinte: olha, não tem diferença, seja qual foi o critério que você adote, para partido conservador e liberal. Está tudo misturado. Tá? Essa posição é que se observa em autores como Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Nestor Andrade, Maria Isaura Pereira e Vicente Licínio Cardoso. Tá? Uma segunda posição é o dos que identificam que é possível estabelecer uma diferenciação em termos de classe social entre esses dois partidos, liberal e conservador. Essa questão da diferença na origem social, quem vai trazer é o Raimundo Faoro, Azevedo Amaral e Afonso Arinos de Melo Franco, com nuances entre eles, tá? Mas é possível estabelecer uma diferença social. E tem um terceiro grupo, que é os que distinguem entre liberal e conservador outras características. Por exemplo, a origem regional, se é uma origem rural ou urbana. Então, nessa categoria, a gente pode colocar Fernando de Azevedo e João Camilo de Oliveira Torres, que conseguem ver uma distinção entre rural e urbano nos partidos conservador e liberal. O conservador seria o rural e o liberal seria o urbano. Tá? Então ele vai analisar essas propostas aí. Tá? Bom, com relação aos partidos políticos, então, ele até 1837 não se pode falar propriamente em partidos políticos. Né? Ali em 1831, com a abdicação do Dom Pedro I, né, nós tínhamos correntes ali, né, entre os restauradores e os liberais monarquistas, e lá correndo em terceira via aí, os republicanos. Tá? Em 1840, aí sim, já podemos falar de partidos e vai se consolidar o Partido Conservador e o Partido Liberal. Tá? Em 1864, vai ser criado o Partido Progressista, reunindo elementos do conservador e do liberal. Então, tem uma mistura ali dentro. E depois, em 1870, 1889, esse Partido Liberal ele vai deixar de existir e vai dar origem a um novo Partido Liberal e a um Partido Republicano. Então, o quadro 1870 a 1889 fica Partido Conservador, Partido Liberal e o Partido Republicano. Até a publicação do Partido Progressista, em 1864, as divergências entre liberais e conservadores se prenderam quase que totalmente aos conflitos regenciais, entre as tendências de centralização e descentralização do poder. Os liberais eram por maior autonomia das províncias, pela separação da polícia e da justiça, pela redução das atribuições do poder moderador. Os conservadores
por sua vez, já defendiam fortalecimento do poder central, o controle centralizado nas magistraturas e da polícia e o fortalecimento do poder moderador. O Partido Progressista, né, que é esse partido que foi criado aí em 1864, ele foi grandemente influenciado pelo principal líder do partido, conservador, dissidente, Nabuco de Araújo. Você vê que o Partido Progressista vai reunir elementos do Partido Conservador e do Partido Liberal. Tá? A ênfase principal do programa, refletindo as preocupações do magistrado Nabuco de Araújo, estava em problemas de organização em processos judiciários. A queda de Zacarias em 1868 deu o golpe final na coalizão progressista. Quer dizer, o Partido Progressista cai com a queda do Zacarias em 1868. Em seu lugar, organiza-se em 1869 o novo Partido Liberal, em 1870 o Partido Republicano. Os republicanos tinham diferenças entre de São Paulo e de Rio. Eles representavam preocupações totalmente distintas. Enquanto os republicanos da capital, né, do Rio de Janeiro, ou melhor, os que assinaram o Manifesto de 1870, refletiam as preocupações de intelectuais e profissionais liberais urbanos, os paulistas refletiam preocupações de setores da cafeicultura de sua província. Tá? Então tem aí uma clivagem aí dentro do próprio partido republicano. No que diz respeito às relações entre a ocupação e a filiação partidária, os dados mostram uma tendência nítida de se concentrarem os funcionários públicos no Partido Conservador e os profissionais liberais no Partido Liberal. Tá? Esse achado é consistente com a ideia de que os conservadores foram os principais suportes da centralização e do fortalecimento do Estado. Então, pode-se ver que estavam equivocadas as análises de Azevedo Amaral, Raimundo Faoro, João Camilo e Fernando de Azevedo. Por quê? Porque ele mostra aqui uma tabela em que mostra que a origem social, né? Você lembra que o Fernando de Azevedo falava dessa diferença entre rural e urbano, né? Você vê que os proprietários de terra, né, rural, eles são 47% do Partido Conservador e 47% do Partido Liberal. Ou seja, estão nos dois partidos. Então não dá para fazer uma clivagem rural e urbano entre conservadores e liberais. Tá? Os elementos vinculados à posse da terra não se filiavam predominantemente a um ou outro partido monárquico, mas se distribuíam quase que igualmente entre eles. Não parece também que a burguesia progressista de Caio Prado Júnior, isto é, os comerciantes, se concentrasse no Partido Liberal. Não parece. Se os dados indicam alguma coisa, é exatamente o contrário disso. Ou seja, está dividido entre os dois. Esse resultado é muito consistente com nossa tese sobre a duplicidade do liberalismo e esclarece também as dificuldades do processo de formação do Estado durante o Império. Então veja como não tem um partido claramente identificado com, entendeu? Um determinado grupo ou posição política. Está tudo muito misturado. Dentro dessa tese da homogeneidade, tá tudo muito misturado. Com relação à origem provincial, né? Aí temos as principais províncias, Bahia, Rio de Janeiro, Minas, Pernambuco e São Paulo, Rio Grande do Sul. Tá? O Partido Conservador, ele é forte na Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, pouco menos. Tá? O Pernambuco ganha
do liberal, tem mais conservador do que liberal em Pernambuco, no Rio de Janeiro e na Bahia. Desses, o Rio de Janeiro é que se destaca mais. Ou seja, a Bahia, conservadores e liberais é quase o mesmo número. Tá? Em Pernambuco também. Agora, no Rio de Janeiro, você tem aí ministros da ala conservador do Rio de Janeiro, são 19 conservador e 5 ministros são da ala liberal. Então existe uma predominância no Rio de conservadores, funcionários públicos, que é onde ficava as principais, a capital, né, ficava aqui, né. Outro ponto que ele vai chamar atenção é na página 230. Falamos da unidade ideológica da elite e não da unidade social. A unidade social da elite, no sentido de ser ela recrutada de uma só classe, pode ser um fator importante para a unidade de sua ação. Mas foram raras as situações, no tipo de país acima mencionado, em que existiram classes sociais tão bem delimitadas, em interesses tão homogêneos, que não transmitissem às elites nelas recrutadas divergências, as mesmas, às vezes fatais. E o último aspecto que chama a atenção é a questão os magistrados, embora muitos fossem vinculados à propriedade da terra, fossem reconhecidos em geral como sustentáculos da ordem, não eram reconhecidos como legítimos representantes dos proprietários rurais. A situação do setor militar da burocracia é ainda mais nítida. Na elite não burocrática, sobretudo entre os profissionais liberais que substituíram em massa os magistrados, havia igualmente uma facção que se desvinculava dos interesses da grande propriedade, escravista ou não. Seriam eles os radicais urbanos do Partido Liberal e do Partido Republicano do Rio de Janeiro, cujo mais típico representante foi André Rebouças. Não está ligado aos grandes proprietários de terra. Da conjunção desses fatores, resultava que o Estado e a elite que o dirigia não podia, de um lado, prescindir do apoio político e das rendas propiciadas pela grande agricultura de exportação, mas, de outro, via-se relativamente livre para contrariar os interesses dessa mesma agricultura quando se tornasse possível alguma coalizão com outros setores agrários. É o que se deu com a lei do ventre livre, que foi viabilizada pela coalizão parlamentar de magistrados com proprietários rurais do norte. A lei irritou profundamente os proprietários do sul do país e contribuiu poderosamente para o início da perda de legitimidade do regime imperial. Então isso já vem da lei do ventre livre, aprofunda mais com a lei áurea, né? É isso. Muito obrigado, então.